Olá, no programa de hoje o governo Zema rumo a 2026. A mobilização da base na Assembleia para aprovar a privatização da Copasa ainda em 2025. Os acertos pendentes com a União para a renegociação da dívida estadual no âmbito do Propag. A troca de comando no horizonte e as articulações pré-eleitorais em curso. Eu converso com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, do PSD. Bem-vindo, vice-governador, uma alegria recebê-lo na TV Assembleia. Uma satisfação para mim. Vice-governador, nessa reta final de 2025, a base governista aqui na casa está mobilizada para viabilizar a aprovação em segundo turno da privatização da Copasa. E antes conseguiu derrubar, por meio de uma PEC, a exigência de referendo popular. Essa operação, vice-governador, vem sendo muito criticada pela oposição, por movimentos sociais, e alguns prefeitos também levantam questionamentos. O governo tem, neste momento, como assegurar publicamente à população mineira que não haverá, concluída essa operação, aumento abusivo de tarifas e também prejuízos à prestação de serviços nos locais mais distantes do Estado? Acho que é uma boa pergunta e uma provocação. Aliás, a resistência que há por parte de alguns deputados também não me assusta. Eu acho que faz parte daqueles que estudaram um pouco o tema ou que ainda não tiveram contato com o que está acontecendo. A Copasa ela é uma prestadora de serviço municipal, ao contrário do que muita gente imagina, que ela presta serviço estadual, ela presta um serviço para o município. Então, cada município só vai aderir ao novo formato se quiser. Ninguém vai ser obrigado a ir embora com a Copasa privatizada. Então, prefeitos não precisam se preocupar. Aliás, vi alguns prefeitos se manifestando publicamente contra a venda, mesmo os prefeitos que acabaram de pedir para sair da Copasa e agora vão ter até a oportunidade, se querem sair da Copasa, não vão ser obrigados a acompanhar a privatização. Mas o que vai surpreender muita gente é que todo mundo vai acompanhar, porque como aconteceu em São Paulo, você ter uma empresa privada faz com que ela seja mais ágil, mais flexível. Isso não mexe em nada, absolutamente nada no preço nem na fiscalização, porque o custo do serviço público é fixado pela agência, pela Arsai. Não é a empresa que decide quanto cobra pela água nem pelo esgoto. Inclusive tem um projeto de também reorganização da Arsai tramitando aqui na Assembleia. Exatamente, para a gente poder dar a essa agência, que é uma autarquia estadual, um pouco mais de robustez nesse momento em que a empresa deixa de ser estatal. A gente vai ter uma agência ainda mais forte e ela que diz quanto pode ser cobrado, nunca a empresa que decide quanto vai ser cobrado pela água nem pelo esgoto. Quanto o governo estima arrecadar com a venda da Copasa, vice-governador, e como esses recursos seriam utilizados? A Copasa tem valor de mercado hoje próximo de 14 bilhões de reais. A nossa participação de 50% vale, portanto, cerca de 7 bilhões de reais. A gente espera fazer uma venda bem feita. Se for vendido o valor total, a gente não vai vender 100% do capital, mas que a gente possa apurar valores que superem 4 bilhões e meio de reais. A gente precisa de pelo menos isso. Por que esse número é um número importante? A Copasa faz parte das renegociações do Propag, e o Propag nos exige investimentos em infraestrutura, saneamento, habitação. E nós, para fazermos esses investimentos, precisamos de uma fonte. A Copasa é essa fonte, então ela vem aí para suprir esse quase 1 bilhão que nós temos que fazer de investimento por ano nos próximos anos para adesão ao Propag. Ela é parte do Propag, não no pagamento à União, mas no cumprimento dessas obrigações. O que alguns deputados da oposição questionam é se não haveria outras fontes alternativas ao Estado para cumprir essas contrapartidas sem precisar liberar a gestão de um serviço essencial. Certamente não é? Até porque nós temos um caixa muito estrangulado, tão estrangulado que, infelizmente, nesse ano de 25, nós não fomos capazes sequer de fazer a recomposição salarial dos servidores públicos. Estamos fazendo todo o esforço para que no ano que vem a gente possa fazer essa recomposição. Então, a nossa oposição, que é a mesma, que cobra a recomposição, e a recomposição é realmente devida, não pode achar que a gente tem como imprimir dinheiro tirando esse recurso de outro lugar. Nós estamos falando de 1 bilhão de reais que nós vamos ter que fazer, aliás, 1,4 bilhão de reais que nós vamos ter que fazer de investimento por ano para cumprir essas obrigações laterais do Propag. Não tem nenhuma outra fonte, a não ser a venda de alguma coisa. Falando sobre essa situação financeira do Estado de forma geral, o orçamento de 2026 foi aprovado nesta quarta-feira pela Assembleia, prevê aí déficit de 5,2 bilhões de reais no ano que vem e renúncias fiscais que somam 24 bilhões de reais. Essas isenções, vice-governador, não soam um pouco excessivas frente ao quadro ainda delicado do Estado e às dívidas que se avolumam? Vamos lá.
Nós temos hoje em Minas Gerais o menor índice de desemprego da história do Estado, 4,3%. Nunca foi tão baixo. 1 milhão de pessoas a mais com carteira assinada. Ele vai falar, Matheus, o que isso tem a ver com renúncia fiscal? É porque os empregos foram gerados exatamente por uma política de atração de investimentos. Olha a situação de Montes Claros. Quem conhece Montes Claros de hoje e Montes Claros de 25 anos atrás sabe exatamente o que eu estou falando. Todo o polo biofarmacêutico que foi instalado em Montes Claros foi instalado por conta dos regimes fiscais que levam a essas renúncias que estão previstas no orçamento. Elas começaram no ano de 2002 aproximadamente e a gente vem mantendo as renúncias. Aliás, a gente nem criou novos programas de renúncia porque nem é possível. A gente só continua mostrando para as empresas que aqui elas têm um tratamento benéfico. Outra parte grande dessa renúncia é a geração de energia fotovoltaica, que sozinha corresponde a quase 4 bilhões de reais dessas renúncias. Será que alguém é contra a instalação das usinas fotovoltaicas em Minas Gerais? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque para atrair o investimento e gerar o emprego aqui, para tirar esse déficit de geração de empregos que a gente tinha em Minas Gerais, os governos dos últimos 20 anos optaram por manter essa lógica de renúncias fiscais. Ela faz parte da forma de manter o bolso do mineiro abastecido, ainda que signifique sacrifício para o bolso do Estado. Se o Estado tenta cobrar mais imposto, essas empresas acabam não vindo e esse emprego desaparece. E a divulgação dessas renúncias de forma mais transparente? Essa é uma discussão difícil, né? Eu, particularmente, acho que é melhor transparência total do que qualquer tipo de limitação de acesso. Mas essa não foi a política adotada ao longo dos anos e as empresas têm defendido publicamente que elas não podem ter a sua estratégia contábil exibida para qualquer pessoa olhar. A decisão acabou sendo revelar totalmente os dados para as autoridades de controle, que sempre tiveram acesso a eles. Então, o Tribunal de Contas, por exemplo, hoje tem acesso livre. Cada parlamentar também pode acessar por pedido os regimes, mas as informações ficam protegidas na lógica de proteção de sigilo fiscal. Eu espero que a gente possa caminhar no Brasil para um modelo em que isso não seja necessário. E isso vai acontecer quando a guerra fiscal acabar com a implantação da reforma tributária. Essa semana o governo de Minas também comunicou formalmente à Assembleia a intenção de aderir ao PROPAG e o pedido aí de encerramento do regime de recuperação fiscal. O quanto esse novo programa, vice-governador, que é oriundo de um projeto do senador Rodrigo Pacheco, a partir de uma provocação que veio aqui do presidente da Assembleia, Tadeu Leite, é melhor que o modelo anterior para o enfrentamento da dívida? Primeiro é dizer que eu sou muito grato ao trabalho que o presidente Tadeu fez de articulação nacional envolvendo o presidente do Senado à época, senador Rodrigo Pacheco, mas começando até o próprio presidente Lula a abrir essa janela para os estados endividados. Lamento muito que o governo federal tenha vetado tantos artigos quando o projeto chegou para ele. Alguns nós conseguimos derrubar derrubamos um importante, que é o do FNDR, mas esse programa ele é muito melhor do que o regime de recuperação fiscal. Vamos lá. A gente deve 170 bilhões de reais, dívidas adquiridas ao longo de décadas, nenhuma delas contratada nos últimos 10 anos. Essa dívida ela gera uma parcela anual de quase 14,5 bilhões de reais para a gente pagar. E Minas não vinha conseguindo pagar essa parcela. Nós entramos no RRF, no regime de recuperação fiscal, com base numa liminar, há 3 anos atrás, e aí a nossa parcela passou a ser de 6 bilhões e meio de reais por ano. Muito melhor. Então, aderir ao regime de recuperação fiscal foi muito importante para a gente. A parcela caiu para menos da metade. Só que a dívida ia se alongar quase eternamente com isso. A gente estava fazendo um programa de refinanciamento quase eterno, segurando o valor da parcela. Com o PROPAG, a gente consegue continuar pagando os mesmos 6 bilhões de reais por ano, é até importante dizer isso. O PROPAG e o regime de recuperação fiscal, para os próximos 2 governos, ele não é muito relevante em termos do volume de desembolso. Mas ao longo prazo ele faz toda a diferença, porque no PROPAG a dívida vai acabar um dia. Então a gente faz esse desembolso agora, que também é de 6 bilhões de reais ano que vem pelos primeiros números, mas a gente pelo menos tem um horizonte de que em 30 anos a dívida não existe mais. As privatizações da CEMIG e da Gasmig também foram bandeiras do governo Zema nos últimos anos, sem avançarem até então. Sendo concluído, vice-governador, o processo da Copasa, o Executivo ainda tentará uma construção política em prol de outras desestatizações? Inclusive, a CEMIG é citada em um ofício do governo para a União, dessa semana. Vamos lá, separar um pouquinho a situação de CEMIG e de Gasmig.
CEMIG está na nossa oferta ao governo federal. O que nós fizemos aqui foi não insistir na votação da CEMIG esse ano, porque se o governo federal não exigir a entrega da CEMIG, não há necessidade de fazer a votação na Assembleia no próximo ano. Mas se o governo federal exigir, e é uma decisão do governo federal, porque ele está tentando nos apertar com a avaliação dos bens. Se ele nos apertar, nós teremos de votar a questão de CEMIG no ano que vem. Essa decisão deixou de ser para o ano que vem do governo de Minas e passou a ser do governo Lula. Se ele exigir a empresa tem de passar por um processo de autorização aqui na Assembleia Legislativa. Já a Gasmig, a discussão é diferente. É porque nós não temos, por ser uma empresa estatal, condição de fazer a Gasmig crescer na velocidade que ela deveria. E com isso a gente tem gás em poucas regiões do estado. Nós temos gás basicamente numa Mancha do Sul e aqui no entorno da região metropolitana. Agora acabamos de levar o gás também para a região de Divinópolis. Se a gente compara o que a nossa companhia de gás está investindo com aquilo que a Companhia do Espírito Santo investiu nos últimos 3 anos, ela acabou de ser privatizada há 3 anos, a gente vê que eles estão investindo em 3 anos o que a gente gasta 15 para investir. Isso é falta de agilidade das empresas estatais. Então eu acho que a gente vai ter que voltar a discutir em algum momento próximo a questão do gás por conta do desenvolvimento. Eu preciso de gás no Triângulo Mineiro e não tem, eu preciso de gás na região de Valadares e eu não tenho. E Montes Claros poderia se beneficiar por gás. Então não é possível que a gente vai manter o gás só em Divinópolis, Belo Horizonte e Contagem. Também no âmbito do Propag, já foram aprovadas na Assembleia possíveis federalizações da Codemig e da MGI. E há quem acredite que a empresa responsável pela exploração do nióbio, a Codemig, seria por si só suficiente para o abatimento dos 20% do saldo devedor que garante ali o acesso aos benefícios integrais do programa. O senhor já deu uma declaração de que entregá-la seria um assalto a Minas Gerais. Mantém essa posição? Mantenho. Primeiro, concordar que ela é realmente suficiente para pagar os 20%. A nossa conclusão hoje é que ela vale mais de 35 bilhões de reais e o que a gente tem de dar de sinal é 34. Então ela seria suficiente. Mas eu entregar uma empresa que nos rende 1,5 bilhão, rende ao povo mineiro 1,5 bilhão de reais de dividendos por ano, é um assalto. Por que eu vou entregar isso ao invés de entregar, por exemplo, o FNDR, que o governo federal deve para a gente e não rende nada? Ao invés de entregar para eles um precatório do FEF, do Fundef, de 10 bilhões de reais que não rende nada. Ao invés de entregar o nosso fundo de participação no petróleo, que vai render 1 bilhão e 800 milhões ao longo de 30 anos, mas que não paga juro, não paga dividendo. Eu não quero entregar coisas que paguem dividendo. Eu não quero entregar a CEMIG, eu não quero entregar a Codemig. Agora, o governo federal pode nos exigir? No limite, sim. É por isso que elas estão lá na oferta. Na hora que a gente estrutura a nossa oferta, eu vou listando os bens e digo, eu estou oferecendo esses daqui primeiro. Se você for recusando, esses últimos aqui também são oferecidos, porque eu não posso ficar fora do programa, mas nós vamos brigar onde for necessário, para que o governo federal não faça isso, para que o governo federal não assalte o povo de Minas Gerais, exigindo que a gente entregue aquilo que a gente tem e que gera renda para o mineiro. Mas tecnicamente é possível, né, que essa operação em relação à Codemig evolua se assim for a exigência do governo federal. É possível sim, infelizmente, é por isso que a gente aprovou a lei aqui, a gente sabia que o governo federal poderia tentar nos tomar patrimônio mais valioso. Então eu tinha que ter autorização da Assembleia para que eu não seja desenquadrado, porque se eu não ofereço essa empresa e eles recusam os primeiros bens, isso gera um desenquadramento nosso do Propag, e aí o prejuízo é enorme, porque a gente já teria saído do regime de recuperação fiscal, e aí não conseguiria aderir ao Propag, esse risco Minas não pode correr. Minas está entregando, vice-governador, uma extensa lista de ativos, né, para avaliação da União, como o senhor mesmo colocou, e lances decisivos dessa negociação federativa ocorrerão no próximo ano, que é de eleições gerais. Divergências políticas entre chefes dos respectivos entes podem complicar acordos? Não deveriam, né, mas podem sim. Eu fiquei muito preocupado quando o presidente Lula e o ministro Haddad mexeram na regulamentação da lei do Propag e tiraram o acordo desse ano para que várias coisas sejam feitas no ano que vem. A lei foi votada para que não houvesse politização. O acordo deveria estar todo fechado este ano. E aí o decreto que veio em outubro mudou esses prazos e nós esticamos a discussão para um ano eleitoral. Espero que o governo federal tenha responsabilidade e trate isso tecnicamente. Vou ser justo. O Ministério da Fazenda até aqui tem sido muito técnico na relação conosco, mas os agentes políticos não começaram a se envolver na discussão ainda. Espero que eles continuem onde estão,
cuidando de outras coisas. Sobre esses aspectos políticos, o governador Romeu Zema é pré-candidato à presidência da República e tem dado muitas declarações em tons ofensivos ao governo Lula. Aparentemente não há uma interlocução mais direta dele com o atual presidente. Ao assumir o Estado em abril do ano que vem, como está previsto, qual postura o senhor pretende adotar nessa relação? Bom, primeiro dizer que o governador Romeu Zema se sente pessoalmente ofendido pelo fato do governo Lula tratar com tanta displicência a questão econômica do país, porque ele mesmo, e ele repete isso para quem quer ouvir, passou por isso em 2017, quando ele foi obrigado a demitir 2.000 funcionários por conta da crise em que a gente entrou a partir do desgoverno da presidente Dilma. E isso para ele é uma questão ética. Você permitir que um governo promova o descontrole que a gente vive é muito grave. Agora, eu e o governador temos, na relação com o governo federal, uma postura um pouco diferente. Eu hoje, por exemplo, estou indo a São Paulo para um leilão do governo federal. Vou acompanhar lá com o ministro Renan o leilão da Fernão Dias. Por quê? Porque faz sentido para mim discutir Fernão Dias, porque ela é importante para o Estado. O governador acompanha essas questões mais à distância. Assim, para ele é tão ofensiva essa forma do PT governar que ele tem dificuldade, aliás, dificuldade também externada pelos líderes do PT em Minas Gerais, que tratam o governador de uma forma absolutamente desrespeitosa, né? Tanto deputados da base petista quanto ministros perderam muito a linha para se referir ao governador do estado de Minas Gerais, segundo maior estado do país. Eu acho que a partir de março, final de março, começo de abril, quando eu assumo, o ambiente da política federal vai estar já focado na discussão do governador Zema, que vai ser candidato à presidência da República, dos outros candidatos. Eu aqui tenho que tocar o dia a dia, não pretendo me envolver em briga direta com ninguém, não, mas sou adversário político, obviamente, do governo federal em Minas. Mas o tom pessoal tende a ser mais ameno. O meu tom é diferente. Eu sou muito, engraçado, isso é curioso até, eu sou muito duro. Aliás, os políticos normalmente reclamam que eu sou um político muito duro. Mas o meu tom é um tom institucional sempre. Eu sou duro, mas sou institucional. Não pretendo ficar batendo boca com o governo federal. Espero só que eles percam a eleição. Além disso, eu tenho que trabalhar aqui. A cena pré-eleitoral está agitada e um dos principais movimentos partidários recentes aqui no estado foi sua saída do Novo e o ingresso no PSD, que hoje detém o comando de 3 pastas no governo Lula, inclusive Minas e Energia, Agricultura e Pesca. Neutralizar uma eventual candidatura ao governo do senador Rodrigo Pacheco por essa legenda do PSD, que é presidida por Gilberto Kassab, foi a principal motivação estratégica desse seu passo? A principal motivação estratégica foi atrair o PSD como o maior partido de Minas Gerais para dentro da campanha. Então, no dia seguinte à minha vitória como governador em primeiro turno em 2022, eu me sentei com o presidente do PSD, o deputado Cássio Soares, para dizer, deputado, não tem cabimento todos os deputados do PSD serem da nossa base. Aqui na Assembleia eu tenho 11 deputados do PSD, os 11 da base. Todos os federais do PSD serem alinhados com o governo Zema e a gente não andar junto na hora da discussão eleitoral. E eu venho construindo ao longo desses 3 anos essa relação que agora chegou nessa composição entre Novo e PSD, selada pela minha migração. PSD encabeçando a chapa, Novo e governador Romeu Zema, mais os outros partidos que já estão conosco abertamente, União e PP, com uma vaga ao Senado do secretário Marcelo Aro. E ainda Podemos, Mobiliza, PRD, Solidariedade, DC, isso faz com que a gente já tenha uma frente de centro-direita bem articulada. A consequência do senador Rodrigo Pacheco ter que procurar um outro partido se ele quiser ser candidato é uma consequência lateral. Então o meu movimento tem menos a ver com o Rodrigo e mais a ver com o partido, que é um partido importante para mim em Minas Gerais. Nós temos 150 prefeitos filiados ao PSD, todos eles eleitos dentro da base de prefeitos do governador Romeu Zema. Então é um movimento para a gente poder chegar no ano que vem com a nossa frente estabelecida, de maneira que a esquerda continue lá batendo cabeça sobre quem é o candidato deles e do lado de cá eu tenho que acabar a minha discussão apenas com o PL e com republicanos, Nicolas e Cleitinho, com quem eu tenho uma relação muito boa. O quadro nacional ainda está um pouco indefinido, né? E há a possibilidade, inclusive, do PSD ter candidato próprio à presidência da República. Nesse caso, como ficaria sua posição em relação à campanha nacional? O senhor teria liberdade para apoiar pessoalmente o governador Romeu Zema pelo Novo? Na verdade, não sou eu
mas todo o PSD de Minas, Kassab, quando veio a Minas na minha filiação, fez questão de dizer em viva voz, para que ninguém duvidasse, o que ele já tinha se comprometido comigo, com o governador Zema, que em Minas Gerais o PSD é um palanque sob o comando e liderança do governador Romeu Zema. Então, o governador sendo candidato à presidência da República, todo o PSD mineiro estará trabalhando pela candidatura do governador Romeu Zema. Com todo o respeito que nós temos ao governador Ratinho, que o governador Ratinho e o governador Zema são, inclusive, amigos. E eles têm uma leitura de que, se os dois tiverem de ser candidatos ao mesmo tempo, não há nenhum problema, porque aquele deles que for para o segundo turno vai estar junto com o outro para garantir a derrota da esquerda. Então, isso está bem discutido. Acho até que a dúvida maior é quem serão os outros candidatos, né? Assim, quando você me pergunta isso, eu fico com mais dúvidas sobre como será a nossa relação com o PL, se o PL tiver um candidato, do que dentro do meu próprio partido, porque no meu próprio partido está ajustado. Pois é, o PL é uma incógnita de fato, né? A gente vai falar agora dessas pendências que o senhor mesmo colocou aí em relação ao senador Cleitinho e ao PL. Ao PL, a recém-anunciada pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República pode complicar a adesão da legenda à sua campanha em Minas? Tem uma ala mais ideológica do PL que vem se manifestando contra, né, um possível apoio da legenda à sua candidatura. Eu tomei um cuidado. Antes do presidente Bolsonaro ser preso em prisão domiciliar, eu estive com ele, pedi a ele que viesse em Belo Horizonte, ele me fez uma visita, almoçamos juntos, foi coberto pela mídia. O que ele me pediu naquela época? Ele falou: Matheus, estamos prontos para caminhar com você, queremos uma vaga para o Senado. E essa vaga está reservada desde então. Conversei com o presidente Valdemar, nacional do PL, foi a mesma coisa que ele me pediu. Aqui em Minas Gerais, com a bancada federal e com o presidente do partido, Domingos Sávio, é a mesma coisa que me foi pedida, com as lideranças tradicionais do PL, como o ex-deputado Zé Santana, é a mesma conversa. E todos eles me disseram: converse com Nicolas, porque Nicolas tem direito de ser candidato a governador se quiser e nenhum de nós vai se opor a ele. E conversei com o Nicolas várias vezes sobre isso, e o próprio Nicolas deu depois depoimento público da conversa dele com o Bolsonaro, dizendo que não seria candidato a governador. Então, acho que as coisas estão bem caminhadas com o PL. Mesmo que o PL tenha um candidato à presidência da República, isso não parece um problema para que aqui a gente esteja focado na eleição de um senador do PL. O PL tem uma consciência da importância de estabelecer um Senado de direita no próximo mandato. E para que isso funcione bem, está na minha chapa, funcionaria melhor para eles. Mas tem que esperar. O PL ele tem a sua própria complexidade interna, eu não forço tempo nem conversa nisso, mas o PL sabe que eu estou fazendo todo o esforço para que a gente possa caminhar junto, porque eu acho que o PL e Zema, estando juntos comigo na eleição de 26, a gente elimina o risco do retorno da esquerda. O senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, que lidera as pesquisas disponíveis até então, tem dito que só abre mão dessa pré-candidatura ao governo se alguém ultrapassá-lo nas pesquisas. O senhor ainda espera, de fato, tê-lo ao seu lado ou já é encarado como adversário? Não, eu não encaro Cleitinho como adversário, não. Eu e Cleitinho somos vereadores juntos, né? Fomos vereadores eleitos os dois em 2016 juntos, eu em Belo Horizonte e ele em Divinópolis. E a gente tem uma relação desde então. Ele frequentava a Câmara de Belo Horizonte antes de se transformar em deputado estadual. E a minha relação com ele é muito positiva. Eu continuo acreditando que o senador Cleitinho tem um papel muito importante para cumprir no Senado. Exemplo, semana passada ele conseguiu a aprovação de uma PEC que isenta de IPVA veículos com mais de 20 anos de uso. Exatamente aqueles veículos das pessoas que têm menos condição de pagar o IPVA. E eu tenho conversado com ele para que Minas seja o primeiro estado a fazer essa regulamentação ao lado dele, dentro do que ele pretende, sob a liderança dele, porque eu o reconheço como um líder, não o reconheço como um adversário, um líder popular em Minas Gerais, e por isso tem tantos votos declarados nas pesquisas, e eu respeito a posição dele. Mas ele tem um perfil típico de parlamento. É um homem combativo, de temas específicos, de contato direto com os problemas da população, mas não é um homem do executivo. Ele se especializou em mostrar o problema, eu sou muito bom em consertar o problema e conto com o apoio dele para a gente poder construir isso no ano que vem. Não estou aflito, não. Estou esperando, Cleitinho. Outras pré-candidaturas já colocadas são do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, pelo PDT, e de Gabriel Azevedo, pelo MDB, esse último seu ex-colega na Câmara de BH, onde tinham ali muita proximidade, né? Também como vereadores.
Gabriel esteve com a gente aqui no programa, vice-governador, na semana passada. Ressaltou a boa relação pessoal com o senhor, mas criticou nas palavras dele seu flerte com o bolsonarismo. E o senhor, como vê esses nomes enquanto adversários? Bom, Calil é um adversário conhecido meu, né? Era meu adversário quando eu fui vereador, continuou sendo meu adversário quando eu me tornei secretário-geral. Várias vezes se referiu a mim das formas mais respeitosas que você pode se referir a uma pessoa. Eu tenho pena de um político que não consegue se portar bem publicamente, que gosta de bravata e que entregou muito pouco para a cidade de Belo Horizonte. Eu critico ele, vereador que fui em Belo Horizonte, não entregou nada aqui, não tem nada para mostrar para Minas Gerais, já perdeu uma eleição para a gente. Acho um desserviço ele se colocar de novo como candidato. Ninguém o quer, nem o PT com que ele teve na última eleição. E esse é mesmo um adversário. Gabriel não é um adversário. Gabriel foi meu aluno, eu tenho muitos alunos na política, né? 2 deputadas estaduais ex-alunas, Amanda e Carol Caram, deputado federal Samuel, secretário de governo Marcelo Aro, o ex-vereador Gabriel. Respeito como político, mas sempre entendi que o desejo dele era ser prefeito de Belo Horizonte. É para isso que eu vejo ele se preparando. E acho que tem condição de ser um bom prefeito. Talvez para disputar uma eleição estadual ele precise se aprofundar nos problemas do Estado, porque ele ficou muito focado nos últimos anos na questão local. Quando ele fala que se impressiona mal do meu flerte com o bolsonarismo, eu me impressiono mal com o flerte dele com o lulismo, mas é porque isso faz parte, né? Eu sou um homem de centro-direita, ele aparentemente se transformou num político de centro-esquerda, apesar de ter sido seguidor de Aécio Neves quase a vida toda. Para fechar a nossa conversa, a vaga de vice na sua chapa à reeleição. Pergunta de, como é que é? Pergunta de $1 milhão. Então, mesmo do Novo, isso já é assunto fechado ou ainda pode haver uma construção política que isso se abra para outra legenda? Essa vaga é do governador Romeu Zema. Claro, o governador está no Novo e me parece que a lógica é que ele indique alguém do Novo, mas essa vaga é dele. O governador quer participar da construção da sucessão dele, isso faz todo sentido. Foi dito para todos os partidos que se juntaram até nós até esse momento, e todos sabem disso. E acho que é importante a gente ouvir o governador. Ele repetiu essa semana, numa entrevista, que ele acha que está um pouco cedo para ele bater o martelo num nome, que ele prefere esperar para ver como é que o cenário vai se desenhar, o dele, o local, antes dele tomar essa decisão. Mas eu tenho plena confiança, como eu tive confiança quando ele me escolheu para ser vice e depois para ser candidato à sucessão, que a gente vai ter um bom nome para fazer essa composição. Minha família é de Governador Valadares e lá há um boato, né, de que o empresário Alex Coelho Diniz, que inclusive é suplente de senador do senador Cleitinho e está afiliado ao PL, pode ser um nome para sua vice. Eu respeito muito Alex, é um sujeito com quem eu tenho boa relação, e numa conversa com Cleitinho, esse é um dos cenários possíveis, né? Porque isso poderia fazer sentido nessa lógica, né? Na lógica da chegada do Cleitinho. Cleitinho não é um homem de fazer exigências desse tipo. Então, se acontecesse algo desse tipo, seria mais por uma construção com o Cleitinho para a gente chegar nessa solução. Mas o perfil de Alex me chama a atenção porque é um perfil adequado. Um homem com experiência privada, com vivência pública, mas que não foi tomado ainda pelo vício da administração, né? Eu, o governador Romeu Zema, nós temos uma prática que a gente pretende manter, ele e quem vier comigo para o próximo mandato. A gente tentar ter um governo sem os vícios de fazer sempre a política do mesmo jeito, para que a gente possa tentar avançar um pouco mais do que se avançou até aqui. Governador, muito obrigado por estar presente conosco aqui no Mundo Político. Sucesso à frente do Estado aí a partir de abril, né, quando o senhor deve assumir. Agradeço muito, sempre uma alegria voltar à minha casa, a Assembleia Legislativa, e poder estar aqui na TV Assembleia. Eu conversei com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, do PSD. Falamos sobre a mobilização do governo Zema para tentar aprovar nos próximos dias a privatização da Copasa na Assembleia. E ainda dos acertos pendentes com a União no âmbito do Propag, das disputas eleitorais de 2026 em Minas e no Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.